Ansiedade é o mal do século. Quem não é ansioso nos dias de hoje, né? O estresse do trabalho, da vida pessoal, deixa a gente mais acelerado, mais agitado e muitas vezes vem ansiedade e angústia. Por outro lado, tontura é uma das doenças que mais acontecem na humanidade. Sabia que até 30% das pessoas pode ter tontura em algum momento da vida? Significa dizer que provavelmente algum amigo seu, algum parente ou você que está me vendo aqui deve ter tontura. Tá, mas existe uma relação de ansiedade com tontura? Ansiedade gera tontura ou tontura gera ansiedade? Vamos entender melhor sobre esse tema que é muito pouco conversado, então esse vídeo aqui é super importante, hein? Compartilha com quem você acha que vai se interessar pelo assunto. Vamos lá. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e minha formação extra é em distúrbios vestibulares. Eu trato tontura e vertigem. Pois vamos então, né, desde o começo. Existe uma relação estreitíssima, muito íntima do nosso emocional com os quadros de tontura. Isso é um fato. Mas a gente tem que conseguir aqui separar o trigo do joio para a gente, né, organizar nossa linha de raciocínio e tentar entender essa relação de uma forma mais aprofundada. As duas coisas podem acontecer, tá? Ansiedade pode levar a quadros de tontura ou piorar tonturas que já existem. Calma que eu vou explicar. Mas também tontura pode levar a muita ansiedade. Vou começar aqui por esse segundo panorama, tá? É muito comum tontura gerar ansiedade. Tontura é terrível para quem tem. Tem doenças, né? Crise de vertigem, né? As labirintites aí, erradamente chamadas, crises de vertigem terríveis, onde tudo gira, tudo balança, ou sensações de tontura estranha na cabeça que são aterrorizantes. Isso faz com que a pessoa reaja emocionalmente à crise de vertigem, de tontura, com ansiedade. Então, a causa da ansiedade delas é a tontura e não o contrário. E por que é importante enxergar isso? Porque normalmente essas pessoas elas são taxadas de que é emocional. Não é emocional, assim, não é o emocional nesse caso que está gerando a tontura. Eu tô assim emocionalmente porque eu sofro de tontura. A tontura que drena a minha energia vital, que tira a minha motivação e que me deixa angustiado, desesperado, amedrontado, ansioso com toda essa situação, porque eu não quero mais ter tontura, eu não quero mais sentir isso, eu quero programar minha vida, eu quero ter uma vida normal, e a tontura virou uma grande ditadora que limita as coisas que eu posso ou não fazer e me restringe qualidade de vida. Então sim, né, qualquer doença que gera tontura, ela pode gerar um quadro de ansiedade reativo à tontura. Então, nesse caso, eu tenho que tratar a tontura para que assim o emocional volte ao normal e muitas vezes tratar o emocional junto. Vou dar exemplos, hein? Doença de Meniere, com as crises terríveis, né? Com zumbido e crises rotatórias, migrânia vestibular, que é a enxaqueca que dá crise de vertigem também. A própria VPPB, que são os cristalzinhos soltos, enquanto eles estão soltos, isso gera também muita ansiedade. A TPPP, a tontura perceptual, entre muitos outros exemplos, tá? Então, sim, qualquer doença geradora de vertigem, tontura, pode ser a causa por trás da ansiedade. A ansiedade é reativa à tontura. Muito bem, mas vamos agora então trabalhar o oposto, né? A ansiedade às vezes é o gatilho para algumas doenças. TPPP em especial, então tontura postural perceptual persistente, TPPP, nomes estranhíssimos, né? Que era a antiga vertigem fóbica, tem até esse nome fóbico por conta disso. Então a TPPP, às vezes ela acontece por alguma vertigem que a pessoa teve na vida, alguma questão médica séria, como o uso de drogas, por exemplo, como uso de anabolizantes, como internações por doenças críticas, por exemplo, mas crises de ansiedade e pânico também podem ser o gatilho inicial da TPPP. Então aqui sim a gente tem um exemplo claro de ansiedade gerando a tontura, foi o gatilho inicial. A pessoa ela tem um pico de estresse, ansiedade por algum período conturbado da vida, ou tem uma crise de pânico, e imediatamente depois desse período ou dessa crise de pânico, ou até um tempo depois, às vezes tem uma latência ali de dias, algumas semanas, começa um quadro de TPPP. Tontura estranha na cabeça, difícil de definir, verbalizar, cabeça oca, estranha, pesada, diferente, grande, pequena, leve, flutuando. Sensação de instabilidade postural, receio, insegurança para caminhar, porém são pessoas que normalmente nunca caíram, mas têm medo de cair. Piora de sintomas em ambientes visuais complexos, como shopping, mercado, aeroporto, igreja, locais
amplos, muito claros, muito coloridos, né, muito movimentados. Essa é a TPPP. Então, sim, né, a TPPP pode ser consequência de uma ansiedade que a pessoa passou. E aí uma bola de neve, porque a TPPP vai gerar mais ansiedade, cai naquela questão lá de aí vir uma ansiedade reativa a TPPP, e a pessoa entra num círculo vicioso, ansiedade dando tontura, tontura dando ansiedade. Então, poderia ser sim, né, uma causa direta. Agora vamos pensar em outra conjuntura. A pessoa tem uma migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que dá tontura, ou tem uma doença de Meniere, que é lá uma pressão alta do labirinto que gera crise de vertigem com zumbido no ouvido. Essas doenças, elas têm também um potencial, citando essas como exemplo, tá? Mas a esmagadora maioria das doenças que geram tontura, elas têm um potencial gigante de serem pioradas por ansiedade. Então a pessoa tem a doença e tá relativamente tudo bem, tá controlado, tá sem crises. Vem um período conturbado de estresse, de ansiedade na vida delas, no trabalho ou na vida pessoal. Imediatamente depois, ou um tempo após, mesma lógica, né? Às vezes demora uma latência de dias a semana, às vezes é já concomitante ou logo após, a doença ela se descompensa, vem uma crise de vertigem, porque a ansiedade descompensou a doença de Meniere ou a migrânia vestibular, ou né, a TPPP, ou uma sequela que ela tinha de uma neurite vestibular, etc. Né? Várias outras doenças poderiam entrar nesse contexto. Então, né, aqui outro exemplo de ansiedade, então, não gerando, né, não dando pontapé na doença, mas sendo um descompensador. Por isso, né, então, por todo esse panorama, eu quero que fique muito claro que o emocional não pode ser ignorado jamais, quer seja, né, o emocional gerando a tontura ou a tontura gerando ansiedade reativa, ela tem que ser bem cuidada. Eu tenho que dar uma atenção para o emocional se eu quiser uma melhora global. Então, muitas vezes, junto com o tratamento da tontura, em paralelo, a gente vai ter que fazer um tratamento pro emocional, o que às vezes envolve terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, que às vezes envolve até a ajuda do colega psiquiatra para ajudar no tratamento, no manejo da ansiedade. No geral, né, ansiedade e tontura, quando estão de mãos dadas, as coisas melhoram junto, a gente faz um tratamento combinado que vai pegar tudo. Mas muitas vezes, né, casos mais graves, mais refratários, caso onde o emocional está chamando muita atenção, onde a parte emocional está mais séria, o amigo psiquiatra vai ajudar no tratamento, assim como terapia cognitivo-comportamental, como eu falei. Então você aí, né, sofre de tontura, tem ansiedade, comenta o que você acha, né, qual que é a sua opinião a respeito disso, você já se sentiu negligenciado por conta disso, de falar assim, né, a gente ouve muito isso, isso é só emocional, que tá errado duas vezes, né, primeiro, muitas vezes não é o emocional, né, a causa e sim a consequência. E segundo, né, mesmo que o emocional seja a causa ou que o emocional seja a consequência, não é nada. Emocional não é nada, é seríssimo. Ansiedade é uma doença séria, que precisa de atenção médica, né, super complicado. Porque muito se tem dessa fala de que é emocional, então é frescura, né, nada, é tranquilo nada, porque não é você que está sofrendo de ansiedade ou pânico. A ansiedade, ela é terrível e ela tem que ser tratada, não pode ser menosprezada jamais. E eu espero muito aqui, você que está me vendo, que você encontre o caminho para sua melhora se você sofre de ansiedade e tontura. Lembrar que aqui no canal tem um monte de vídeos legais sobre dicas de ansiedade, né? Até o famoso vídeo Acalme-se da Maria Fernanda, aí, o mais visto do canal. Tá tudo lá nas nossas playlists. Não deixa de ver esses vídeos sobre ansiedade, eles estão muito valiosos. E tem um monte de vídeos aqui sobre tudo quanto é tontura, esses nomes estranhos que eu falei. Se você se identificou com alguma coisa e quer saber mais sobre essas doenças, tem tudo aqui no canal, lá nas playlists de tontura também. Muito bem-vindo à Neurologia e Psiquiatria. Se não conhece a gente, não esquece de seguir. E curte, né? Compartilha, manda esse vídeo lá nos seus WhatsApp. Certeza que tem gente lá com ansiedade, certeza que tem gente com tontura, vai acabar ajudando mais gente aí pelo meio do caminho. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.